Hoje foi escolhido um tema para a gente poder falar nesse momento, uma parábola de Jesus. As parábolas de Jesus, elas sempre são interessantes a gente conversar, porque a sua essência, né? A essência da parábola, como Jesus ele tinha a intenção de passar sempre um quesito de uma noção espiritual, mesmo que a gente pense assim, uma parábola foi contada há 2000 anos atrás, será que faz sentido a gente utilizar ela como exemplo nos dias de hoje? Então a parábola ela faz esse sentido porque o contexto, se a gente for analisar a parábola e deixar o contexto naquela época, que mudou realmente o contexto, mas tirar a essência, que é o que Jesus queria fazer com que a sua mensagem chegasse até os dias de hoje, e como chega, e a gente vê que chega até os dias de hoje, porque a parábola serve para todos nós, mesmo agora, ela vai servir sim para esses ensinamentos. Então a gente consegue retirar bastante coisa dela. Então por isso que a gente trouxe uma parábola para a gente falar no dia de hoje. Então, e a parábola é sobre a parábola dos talentos. É uma parábola bem interessante e ela traz bastante conhecimento para a gente poder analisar. Então, primeiro a gente vai contar, resumidamente, a parábola e a gente entra nos conceitos e nos itens que Jesus quis passar por ela. Então, certa vez, Jesus contou a parábola dizendo: o Senhor age como um homem que, ao se ausentar, certo homem se ausentou e foi para longe. Só que antes de ir viajar, ele chamou 3 dos seus servos. E esses 3 dos seus servos, ele fez um pedido a eles. Ele deu alguns talentos a esses servos, cada um conforme a sua capacidade, cada um recebeu conforme a sua capacidade e pediu que ele cuidasse desses talentos. Para o primeiro servo ele deu 5 talentos, para o segundo servo ele deu 2 talentos e para o último servo ele deu apenas 1 talento. Então, lembrando que cada um recebeu conforme tinha capacidade de lidar com aqueles talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu aqueles 5 talentos e foi fazer algo com eles. Ele investiu, ele trabalhou, ele negociou com aqueles talentos e multiplicou. Assim, se tornando 10 talentos. O outro, que tinha recebido 2 talentos, da mesma forma, fez igual. Ele pegou aqueles 2 talentos, trabalhou, negociou e assim transformou em 4 talentos, multiplicando. O último, com medo de perder aquele talento, porque ele tinha apenas 1 talento, e aí ele ficou com medo porque o senhor era meio bravo, né? De não perder aquele talento dele, ele foi lá, enterrou e deixou trancado lá debaixo da terra, para quando o senhor chegasse, ele desse para ele, na hora de prestação de contas. E aí chegou o momento. Depois de um tempo, o senhor chegou lá, da viagem, e perguntou a eles: o que vocês fizeram com meus talentos, que eu havia te dado? E o primeiro, que recebeu 5 talentos, chegou até ele e falou: Senhor, me deste 5 talentos. Eu trabalhei com eles, utilizei eles, negociei, e aqui estão 10 talentos. Eu multipliquei. E aí o senhor falou: servo bom e fiel. Se recebesse muito agora, com certeza vai receber mais tarde. O outro, da mesma forma, chegou até o senhor na prestação de conta e disse: Senhor, me deste 2 talentos, eu trabalhei, negociei e está aqui 4 talentos, multipliquei. O senhor agradeceu a ele, servo bom e fiel. O último chegou até o senhor já dando desculpa, dizendo: Senhor, tu me deste 1 talento, mas como eu sei que és rude, como eu sei que és rígido, então eu acabei escondendo ele, mas está aqui aquele 1 talento que tu me desse, está aqui de novo aquele talento. E aí o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei e recolho onde não tenho espalhado. Devias logo ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e assim eu teria recebido juros do que era meu. Então, tirai desse servo e dai ao que tem 10 talentos, porque a todo que tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. E ao servo inútil lançai as trevas dos exteriores, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Agora, essa parábola, a gente vai entrar dentro dela e tentar entender o que Jesus quis colocar com isso. O primeiro conceito que a gente pode analisar nessa questão é o que seriam os talentos, né?
porque é o fator principal da parábola, porque é a parábola dos talentos. O que significa, o que é os talentos? Então, talento nada mais é do que na época, né, na época de Jesus, era uma medida onde se valia uma grande quantidade de moedas de pratas ou de moedas de ouro, dependendo da medida. Então era uma grande quantidade de dinheiro, que era bem considerável. Um talento era bastante dinheiro. Só que, como a gente falou no início, a mensagem de Jesus, as parábolas, deve se tirar daquele contexto da época e trazer para o dia de hoje. Então, analisando dessa forma espiritual, da forma moral que a gente deve analisar, a gente vai ver que Jesus quis colocar como talento ali, tanto é que a conclusão do ensinamento leva a isso, que talento nada mais é do que as nossas aptidões, dos nossos conhecimentos, daquilo que temos de bom e que recebemos, é claro, para oferecer e assim multiplicar no nosso dia a dia, conseguindo alcançar os nossos objetivos. No dicionário, talento significa aptidão natural ou habilidade adquirida, grande e brilhante inteligência, agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior, espírito ilustrado, moeda da antiga grega, moeda da antiguidade grega e romana. Isso é o que a gente já havia falado anteriormente, mas é aptidão natural ou habilidade adquirida. Então a gente começa a perceber que é isso, o talento é uma habilidade, é tudo aquilo que temos. Só que a gente pode dar exemplos de talentos não só material. Porque se a gente vê o conceito de talento sendo aquilo que a gente consegue trabalhar e multiplicá-lo, não vai ser apenas coisas materiais. O talento é tudo aquilo que a gente consegue, as qualidades que temos para usar no desenvolvimento das nossas aptidões, das nossas virtudes, para o nosso aprimoramento, assim como também auxiliar no desenvolvimento do próximo, no desenvolvimento das outras pessoas, daqueles que estão ao nosso redor. Então isso é o talento. Então a gente deve analisar o talento como dessa forma. É uma aptidão, uma qualidade natural que temos para trabalhar em prol de nós mesmos e dos outros. E isso é multiplicá-lo. Isso é ser útil, isso é utilizar e não esconder o nosso talento. E todos nós, se a gente for analisar, nós temos isso. Seja aqueles que têm talentos manuais, aqueles que têm talentos intelectuais, todo mundo tem uma aptidão, sabe alguma coisa que pode trabalhar. E o trabalho, lembrando, na utilização desse talento, nos leva ao aprimoramento espiritual. Porque toda vez que a gente coloca o nosso conhecimento, nossa aptidão, tudo aquilo, mesmo que no trabalho físico, a gente está trabalhando consequentemente o lado moral e espiritual. No meu trabalho físico, eu estou lidando com pessoas. Se eu faço ele de uma maneira útil, uma maneira amorosa, uma maneira onde eu vá entregar coisas boas para aqueles meus clientes ou aqueles meus subordinados ou aqueles que estão ao meu redor no meu trabalho, eu estou multiplicando meu talento. Porque assim eu estou evoluindo tanto com um bom serviço, e as pessoas pegam de exemplo, como também espiritualmente sendo um verdadeiro cristão no dia a dia, na prática do bem, de boas atitudes, através botando em prática boas qualidades no meu dia a dia. Então isso é essencial para a gente entender o que seria talento. Um outro ponto que nos leva a uma análise dessa parábola é a questão da divisão dos talentos. E isso a gente pode trazer por dias de hoje também. Muito se questiona sobre alguns têm muitos, outros têm poucos, ou alguns têm condição de mais facilidade de aprender, outros têm menos facilidade de aprender, outros sabem lidar diferentes com seus talentos. Mas, lá na parábola, logo no início, já é colocada uma palavra, uma frase, né, no início, bem interessante para todos nós compreendermos. Que ali ele diz que o Senhor dividiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Trazendo para os dias atuais e para o conhecimento que temos da doutrina, a gente consegue perceber que a divisão dos talentos que são nos dadas, nos fornecidas para lidar com os desafios das nossas reencarnações, na verdade, elas são dadas não conforme as suas capacidades, mas foi a palavra utilizada lá. Trazendo para o dia de hoje, com o conhecimento que temos, a gente consegue perceber que os talentos são nos dados conforme as necessidades que temos de nos aprimorar e chegar num progresso. A gente percebe assim, se eu tenho uma necessidade de progredir em tal lado, os meus talentos,
as minhas virtudes que vêm mais aflorada nessa reencarnação vão ser talentos, virtudes que me levam a aprimorar e a trabalhar dentro daquela função. Então, são necessários para a minha reencarnação. Então, eu tenho todas as ferramentas, todos os talentos, todas as habilidades, virtudes, para eu progredir o máximo possível, com a capacidade máxima, nessa reencarnação. Então, foi nos dado todas essas oportunidades. E não é injusto, é justo, porque cada um recebe aquilo que trabalhou para alcançar. Eu tive reencarnações, eu tive outras reencarnações, tive outras vidas, batalhamos. Cada um buscou seu caminho, cada um quis escolher o que queria. Adquiriu talentos, adquiriu habilidades, adquiriu conhecimentos. Então, recebe nessa reencarnação aquilo que plantou anteriormente. E conforme a sua necessidade. Porque eu, sabendo lidar com aqueles talentos, eu vou ter uma reencarnação mais proveitosa. E cada um recebendo justamente esses talentos, vem aquele momento onde o Senhor retorna. Que a gente poderia botar aqui, que é o momento onde a gente retorna para o lado espiritual, o desencarne, que há a cobrança do que fizemos com as oportunidades que nos foi dada nessa reencarnação. O que a gente fez com isso? Será que a gente trabalhou com isso? Será que a gente analisou de uma maneira correta? Será que a gente botou todo o potencial que a gente tinha para lidar com aqueles talentos? Porque vai haver a cobrança. E a cobrança, como a divisão é justa, como aquilo que a gente recebe é justo, a cobrança também é justa. Não é que há uma pessoa, um espírito superior que vai nos cobrar. É a nossa própria consciência. Lá no Livro dos Espíritos diz que a lei divina está na nossa própria consciência. Então a nossa própria consciência nos cobra através dessa lei que já está dentro da nossa consciência. Então eu sei o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo, e se eu dei o meu máximo, automaticamente porque está dentro de mim, desde a minha essência. Nós fomos criados espíritos com essas leis. Progredimos e criamos o intelectual para que a gente conseguisse distinguir melhor o bem e o mal. Hoje a gente tem esse conhecimento com as informações que temos da doutrina e diversas outras informações. A gente consegue perceber isso e aí, ao desencarnar, ao vir a cobrança, a gente vai perceber. Eu fiz o meu máximo, eu dei tudo aquilo que eu podia, mesmo que fosse um pouquinho, mas eu dei aquele pouquinho. Eu me batalhei para multiplicar aquele meu talento, fui útil. E aí a gente vai perceber isso, se a gente fez ou não. E a cobrança do Senhor, ela vai ser de forma justa. É claro, aqueles que tiveram menos chances, menos oportunidades, vão ser cobrados de acordo com aquilo que tiveram. Aquele que teve mais conhecimento, mais informações à disposição, mais oportunidades, vai ser cobrado da mesma forma. Assim como a gente vem para a casa espírita, nós temos o conhecimento da doutrina. Nós não vamos chegar lá no lado espiritual, após o desencarnar, e falar: eu não sabia que havia vida após a morte. Claro que sabíamos, nós somos espíritas, nós temos esse conhecimento. Então, compreendendo isso, a gente tem que entender, lidar com esses talentos de uma maneira a ser úteis para a gente multiplicar. E o que a gente deve fazer? Aquela cobrança que o Senhor fez lá, a gente pode perceber que o primeiro, ele multiplicou 5 e virou 10. O segundo, ele multiplicou 2 e virou 4, menos que o de que virou 10. E o Senhor agradeceu e elogiou os dois da mesma forma. Então ele não queria que os dois chegassem no mesmo patamar, porque ele sabia da capacidade de cada um. Ele queria apenas que eles fizessem algo com aquele talento. Batalhasse. Mesmo se aquele um lá tivesse investido, tivesse negociado, tivesse feito alguma coisa e acabou não conseguindo multiplicar, mas fez alguma coisa, o Senhor ia elogiar ele. Porque ele fez algo. E quando a gente faz alguma coisa, mesmo que a gente não multiplique por 2, mas não multiplique por 3, a gente fez alguma coisa. A gente aprendeu um pouquinho que seja e a gente evoluiu. Então, a gente deve batalhar para que a nossa reencarnação seja proveitosa, nem que seja um pouquinho. Um passo de cada vez, um aprendizado de cada vez, uma oportunidade de cada vez, uma caridade de cada vez. A gente não precisa querer virar santo ou querer multiplicar milhões de talentos, fazer coisas. Não. Pequenas atitudes já é uma multiplicação desses talentos, que é a multiplicação do bem. Então a gente deve analisar dessa maneira. Pelo menos se esforçar. Porque o maior inimigo dessa multiplicação de talento, podemos dizer assim, dessa
dessas atitudes, com aquelas qualidades que temos em prol de querer progredir, somos nós mesmos. A gente pode ver que o maior inimigo mostrado nessa parábola não é o Senhor que disse ele a jogar no fogo, no fogo e no arder no fogo do inferno e no ranger de dentes. Não foi o Senhor. Não foi também o servo. Não foi só o servo ali, mas sim o seu medo. O medo que bloqueou ele em querer lutar para progredir e para multiplicar os seus talentos. E esse medo é o que nos faz, às vezes, muitas das vezes, prejudicar e assim não aproveitar a nossa reencarnação. O medo de querer agradar totalmente aos outros, o medo de não ser visto pela sociedade como alguém diferente, o medo de às vezes não assumir que vai numa casa espírita, de que acredita em Deus, o medo de querer enfrentar os seus próprios defeitos e os seus próprios vícios morais. Então, a gente deixando esse medo de lado, a gente não vai esconder os nossos talentos e vai lutar para multiplicá-los no dia a dia, através de boas ações, através da benevolência, através das boas atitudes perante aos outros. Então, esse medo nos bloqueia. Até mesmo o medo de vencer, porque a gente fica... o que a gente faz? Se coloca para baixo. Não, mas eu sou um coitadinho. Ah, não, eu sou uma pessoa ruim, eu não tenho oportunidade, ou eu não tenho chance, porque eu sou muito errado. A gente sabe que a gente é espíritos inferiores, mas o que a gente deve fazer? Batalhar para melhorar. E o batalhar é a multiplicação desses talentos em prol do benefício de uma sociedade e também do nosso benefício para que a gente consiga seguir a esse progresso. Então, a gente deve deixar o medo de lado e ter força. Jesus, em todas as parábolas, em todas as mensagens, em todo o seu evangelho, o que ele mais faz é dizer que está com a gente, que está conosco, que está do nosso lado, que nós temos anjos da guarda, temos espíritos protetores, temos mentores, temos Jesus a todo momento, temos a ferramenta da oração, temos Deus onipresente em todo momento com a gente. Então, a gente sempre tem ajuda. O que a gente não pode é ficar com medo e querer esconder esses talentos. Jesus, em uma outra passagem, coloca: vós sois deuses. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de ser perfeito. A gente não é ainda, mas a gente tem a capacidade. Basta a gente entender essa capacidade e lutar, e não desistir, e multiplicar esses talentos. Assim a gente vai ser útil. A multiplicação dos talentos nos leva ao nosso objetivo principal. Qual que é o nosso objetivo principal, se for analisar na raiz de tudo? É ser feliz. Todo mundo faz qualquer coisa para ser feliz. Todo mundo deseja qualquer coisa para ser feliz. Todo mundo busca um emprego para ter um benefício material, mas também estar bem satisfeito interiormente. Então, todo mundo quer ser feliz. E a palavra felicidade, a sua origem, ela vai de ser ativo, de se mexer, de fazer alguma coisa. Então, para ser ativo, se mexer e fazer alguma coisa é só através do trabalho e da multiplicação do talento. Deixar escondido e ficar de braços cruzados, a gente não vai conseguir chegar naquilo que a gente deseja. Então, a gente tem que dar frutos, mesmo que seja um pouquinho. A gente tem que produzir, fazer alguma coisa. A gente pode até ver que muitas das vezes, quando a gente produz, quando a gente é útil, quando a gente termina um trabalho que a gente demorou tempão para fazer, a gente apresenta uma palestra, ou a gente lê um livro e finaliza aquele livro, a gente produziu alguma coisa e a gente se tornou útil e multiplicou o talento. Porque é um conhecimento. Conhecimento, agregando mais conhecimento, é multiplicação de talento. Quer ver quando a gente põe isso para as outras pessoas, para os outros que estão ao nosso redor, quando a gente ensina alguém, quando a gente ensina alguém a tricotar, quando a gente ensina alguém a fazer um muro, quando a gente ensina alguém a mexer no computador, no celular, isso é multiplicar talento também, porque a gente está fazendo alguma coisa. Então, isso é essencial para que a gente consiga trabalhar e a multiplicar esse talento. E para finalizar, a gente tem uma passagem, uma análise de Irmão X que ele fez sobre a parábola dos talentos, que ele diz que o conhecimento espírita é um talento dado. E aí a gente deixa uma reflexão final para saber o que a gente está fazendo com esse talento que é a doutrina espírita. A gente está vindo à casa espírita, recebendo informação, lendo o livro, só colhendo informação, levando o passe e não está multiplicando, está escondendo ele, enterrando quando volta para casa?
ou a gente está multiplicando? E o que é multiplicar o talento que é a doutrina espírita? É a benevolência, é a atitude. O multiplicar o talento que nos foi dado, que é a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, é através das atitudes, através da caridade, através do benefício ao próximo. Só assim, na prática, a gente vai entender essa grande ferramenta que a gente tem na mão, que é o conhecimento espírita, que é a doutrina espírita, que é uma das oportunidades grandiosas que aquele que tem a chance de vir, reencarnar e receber essa clareza que nos dá uma visão além dessa vida, faz com que a gente tenha um outro olhar da vida, um outro olhar do que a gente estiver passando, um outro olhar do problema, um outro olhar dos familiares, um outro olhar das dificuldades. Então que a gente possa multiplicar isso através de boas ações, porque os outros, observando isso, também vão verificar que aquilo ali é uma mudança, vão também querer se envolver, e assim é uma roda que sempre está girando. A gratidão, os sentimentos bons vão gerando sentimentos bons e assim por diante. Então, essa é a mensagem que a gente tinha para hoje, então que a gente possa colocar em prática. Buscar informação, falar, ler, escutar, isso é o gerar informação. Transformar essa informação em conhecimento é a atitude e é o que realmente nos vai trazer o verdadeiro conhecimento. Então, que a gente possa colocar em prática e fazer com que isso chegue a todo mundo, essa doutrina que a gente conhece. Então, eu agradeço a oportunidade e muito obrigado.